Atualizações do meu término de namoro, rapaziada. Agora eu acho que foi de vez. Agora eu acho que o Thiagão se fudeu. Sempre rola aquela esperancinha, né? Acabei de sair de uma briga, meus amigos. Mas enfim, seguimos, né? Obviamente não tô feliz. Obviamente esse sorriso aqui é mais riso de desespero do que de felicidade. Mas vamos falar do nosso Furacão, porque realmente tem bastante coisa pra falar. Jogo muito importante dessa vez no domingo, né? A gente teve poucos jogos no domingo nessa temporada. O Furacão pega a equipe do Vila Nova lá no domingo e eu tenho certeza que é um Atlético muito mais confiante para somar os 3 pontos e quem sabe entrar no G4, né? Finalmente chegou esse cenário que o Atlético ele pode entrar no G4 dependendo dos resultados. Vou pedir para você deixar o like, vou pedir para você se inscrever no canal. A gente está se aproximando de 31 mil inscritos e óbvio, ó, sexta-feira, hein? Sexta-feira eu vou falar baixinho aqui. Quem quiser pagar uma cerveja pro pai, eu não vou reclamar, não. Seguinte, minha rapaziada, vamos trocar uma ideia aqui, porque o Atlético tem um desfalque muito importante para esse jogo, né? O Atlético ele não vai poder contar com seu principal jogador. Dá pra chamar assim? Eu acho que dá pra chamar assim. Kevin Viveiros, ele assume uma responsabilidade, um protagonismo no elenco do Atlético, que é algo que chama atenção. Desde que chegou, o crescimento dele, o impacto dele nos resultados positivos que o Atlético vem tendo, o impacto dele na maneira do Atlético jogar. O Atlético ele hoje joga para o Viveiros, basicamente. Então, no final das contas, é um jogador insubstituível, tá? Eu quero deixar muito claro que é um jogador insubstituível, mas tem uma ótima notícia. É um Viveiros que é o artilheiro dos jogos fora de casa. Dentro de casa ainda não fez gol. E esse modelo de jogo que o Viveiros tanto ajuda o Atlético, esse modelo de jogo que o Viveiros tanto potencializa a equipe do Atlético, eu acho que dá pra falar que é um modelo de jogo que não encaixa nos jogos dentro de casa. Porque é um Viveiros que não vai ter a possibilidade da transição, não vai ter a possibilidade da corrida, não vai ter a possibilidade de encontrar fragilidades no time adversário. Então é um Viveiros que teria que ficar disputando com zagueiros altos, zagueiros físicos, o Romano, o Thiago Panussá. Então eu acho que assim, nunca é bom não poder contar com o Viveiros. Nunca é bom não ter o seu melhor jogador à disposição. Isso acaba sendo inegociável, tá? Isso acaba sendo irremediável. Mas se tem algo que eu posso falar aqui com vocês, é que esse jogo contra a equipe do Vila Nova é um jogo maneiro para a gente poder testar outras opções. E aí, pensando em outras opções, eu acho que a gente vai para 3 perfis de jogadores, 2 mais próximos, um mais diferentão. E eu acho que se fizer uma pesquisa com o torcedor do Atlético, grande parte botaria o Julimar, tá? E eu acho justo a opção pelo Julimar. O Julimar é um jogador que vem num momento muito bom. O Julimar é um jogador que vem fazendo a diferença. O Julimar é um jogador que vem, como eu gosto de brincar, tudo que ele se propõe a fazer, o Julimar vem fazendo muito bem. Tudo que ele se propõe a fazer, o Julimar vem tendo um impacto positivo no time do Atlético. Finaliza de longe, faz bem, pressiona, faz bem. Tenta associações, eu acho que ele volta jogando muito nesse sentido de ter diálogo, faz bem. Só que eu vejo muito esse jogo do Julimar não para sustentar zagueiro de costas. É um jogo que precisa ser de frente, ele é muito objetivo, ele precisa mirar o gol para finalizar, para associar, para pressionar. Então esse jogo que quando pô, o Atlético pega um time tão alto quanto é o time dos caras, um time tão físico, eu não sei se o Julimar como centroavante poderia desempenhar esse estilo de jogo. E eu falo do Julimar, falo do próprio Luiz Fernando. O Luiz Fernando poderia fazer um papel ali também de um camisa 9 de mais mobilidade. Mas eu acho que a gente perderia nesse sentido. Eu prefiro muito mais esses jogadores entrando no segundo tempo, mudando o ritmo do jogo. O Julimar seria meu titular, mas o Luiz Fernando entrando no segundo tempo do que esses caras fazendo uma função que não é deles. Aí a gente vai para as outras 2 opções. A primeira é Renan Peixoto, que eu também acho que vai ter uma grande aprovação da torcida do Atlético. Um atacante mais de área, um atacante que tem um aproveitamento muito positivo no sentido dos gols dele, de alguma maneira, gerarem pontuação para o Furacão.
E eu quero exaltar esse aspecto do Renan Peixoto, porque foi um jogador muito decisivo e eu acho que esse poder de decisão ele não se perde tão fácil. Então, existe uma expectativa ali que ele pode entrar e ele pode marcar um golzinho, mesmo fisicamente. Eu acho que ele tem tudo para ser dominado contra os zagueiros do time dos zagueiros do time do Vila Nova. São zagueiros muito altos, muito físicos. Ele teria naturalmente um embate constante ali com o Thiago Panussá, que é um poste. Então eu tenho minha dúvida em relação ao Peixoto, mas é um atacante que ao mesmo tempo gera bons apoios, sabe jogar de costas, tem alguma boa mobilidade. Acho que ele tem uma presença de área e uma estrela muito legal. É a última opção que eu acho que é de menor aprovação, mas eu não sei se deveria ser de menor aprovação, é a do nosso querido Allan Kardec. O Allan Kardec é um jogador que, se fosse em condições normais, seria o mais indicado para bater de frente com o zagueiro do Vila Nova, tá? Zagueiro alto, zagueiro físico, zagueiro de muito jogo aéreo. No Arena Threads eu até falei que o Allan Kardec seria o meu favorito para substituir o Viveiros, mas o Vicenzo trouxe um contraponto que eu achei muito bom, que foi os gols perdidos, né? O Alan tem um histórico de gols perdidos muito grande, assim, mas para você ter esse embate, para você ter essas duas torres disputando o tempo inteiro, para você ter esses caras duelando o tempo inteiro, cara, eu acho que o Alan faria sentido. Fico preocupado com os gols perdidos, mas eu acho que o Alan faria sentido. Seria um jogo de muito duelo, seria um jogo de muito embate, seria um jogo de imposição física o tempo inteiro. E você vai pegar um time em bloco baixo, né? Então, quanto mais você tiver a área dominada, a área controlada, melhor para o seu time, melhor para o Atlético em questão. Eu só não sei se o Kardec conseguiria ganhar os duelos do zagueiro do Vila Nova, mas entre o perfil de todos, talvez seja o mais indicado. Então, o que eu queria trazer aqui para vocês são vários perfis de jogadores para assumir uma vaga que é de suma importância, que é a vaga desse matador, desse finalizador. Acho todas as opções viáveis. Difícil, difícil opinar. Acho que a gente perderia muito do Julimar, cara, nesse jogo de costas, assim. Então eu ficaria entre Renan e Allan Kardec. Só se o Atlético mudar a maneira de jogar dentro de casa, o que pra mim faria sentido, tá? Se o Atlético ele muda a maneira de jogar dentro de casa e opta por um jogo mais de associação, opta por um jogo descompactando um pouco o time do Vila Nova, atraindo o time do Vila Nova, optando por mais mobilidade, que aí você não obriga o seu centroavante a jogar sempre de costas, aí o Gilmar começa a fazer muito sentido, aí o Luiz Fernando começa a fazer muito sentido. E aí você teria o. Aí você teria o nosso. Você teria o nosso. Calma, cara. O nosso Odair Helman tirando o coelho da cartola muito legal nesse duelo tático com o Paulo Turra, porque o Paulo Turra vai esperar esse ataque contra a defesa o tempo inteiro. A partir do momento que a gente sabe que o Vila Nova vem com encaixes individuais, vai tentar espelhar o time do Atlético. E o Atlético manipular esses movimentos individuais com muita movimentação, com muita aproximação, poderia ser um caminho legal também. Então é basicamente isso. Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Valeu!